Boa noite, graça e paz a todos. Iremos dar prosseguimento na exposição da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós iremos estudar o que Paulo tem a nos dizer em Efésios capítulo 3. Mas antes disso, vamos orar pedindo a Deus que trabalhe em nossas mentes e corações neste momento. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por esta oportunidade, por este tempo de refletir mais uma vez na carta de Paulo aos Efésios. Rogamos que o Senhor possa nos abençoar a cada irmão, a cada irmã que de sua casa escuta esta mensagem, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa abençoar a tua igreja neste momento que enfrentamos, onde somos privados de nos reunir presencialmente, mas que apesar destas dificuldades, o teu povo possa ser edificado. Alcança-os, abençoa-os, é o que te oramos e rogamos também o teu santo auxílio para mim que irei expor esta mensagem, que o Senhor possa me capacitar e me usar unicamente para a tua glória. É em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Então, amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 21. Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 21, observaremos que Paulo expõe outra oração pelos Efésios. Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao versículo de número 21, diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então os versículos 13 a 21 de Efésios capítulo 3 nos informa a segunda oração de Paulo pelos Efésios. Paulo expõe outra oração pelos Efésios. Na última mensagem, ouvimos sobre a formação da igreja. Em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Conferimos essa temática, a formação da igreja. Verificamos que a igreja, como mistério, foi manifestada aos homens, anunciada por Paulo e testemunhada nos céus. Hoje ouviremos acerca da segunda oração que Paulo faz em sua epístola aos Efésios, sendo essa uma oração para que os cristãos de Éfeso alcancem compreensão. Veremos, então, 3 ações de Paulo em sua oração pelos irmãos de Éfeso, visando que Deus os dê compreensão. Em sua primeira ação, vemos que Paulo comunica que ora pelos irmãos. É o que podemos conferir em Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao 15.
Diz assim o nosso texto: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo, em sua primeira ação, comunica que ora pelos irmãos. Paulo pede aos crentes de Éfeso que não fiquem abatidos por sua causa. Sabemos que Paulo se encontrava preso. Paulo enfrentava dificuldades, mas ele explica que essas dores trouxeram bênçãos aos gentios. O apóstolo diz que suas tribulações representam a glória dos irmãos de Éfeso. Em seguida, Paulo informa que ora a Deus pelos irmãos daquela igreja, a fim de que eles não desfaleçam por sua causa. Paulo sempre demonstrava um cuidado, em primeiro lugar, para com os irmãos na fé. Ele compreendia que suas próprias dores poderiam trazer muitos benefícios aos cristãos. Declara-se o seguinte em Filipenses capítulo 1, versículo 12, palavras do apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Percebe-se ainda que, mesmo estando em prisão, suas palavras são de incentivo à alegria. Há 4 termos que se repetem 16 vezes em sua carta aos Filipenses. Os termos são alegria, bom ânimo, gozo e regozijo. Podemos destacar em Filipenses capítulo 4, versículo 4, as seguintes palavras do apóstolo Paulo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quando sofremos pela obra de Deus, ou quando, por meio de nossa dor, irmãos são fortalecidos, isso gera alegria em nós, assim como gerou em Cristo. A dor causada por uma noite de bebedeira, ou uma vergonha proporcionada por uma vida em promiscuidade, fazem qualquer ser humano se sentir mal. Todavia, o mundo nunca compreenderá a alegria estampada no rosto de alguém que sofre pela causa de Cristo, pelo crescimento de seu reino. Conta-se em uma história real que o norte da Índia havia recebido missionários que pregaram o Evangelho e uma família veio a se converter. Com o passar do tempo, sobreveio uma forte perseguição sobre os cristãos daquela região. E uma família cristã veio a ser alvo deste ódio. Os perseguidores chegaram até um casal com seus 2 filhos e disseram para eles negarem ao Senhor. Do contrário, coisas ruins aconteceriam para eles. Foi quando o líder da família respondeu as seguintes palavras: eu tenho decidido seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Mediante a isso, seus 2 filhos foram mortos, ali diante de seus olhos. Quando novamente interrogado, ele soube que o próximo alvo seria a sua esposa. Mas ele permaneceu firme e declarou: apesar de ninguém vir comigo, ainda continuarei a seguir a Cristo. Não volto atrás. Seus 2 filhos e esposa já estavam mortos quando chegou a sua vez, mas ele
ainda proclamou: a cruz adiante de mim, o mundo atrás de mim, não volto atrás, não volto atrás. Esse testemunho veio a se tornar uma canção que encoraja muitos cristãos ao redor do mundo. No Brasil, tornou-se o hino bastante conhecido: estou seguindo a Jesus Cristo. Observamos então a primeira ação de Paulo nessa sua oração. Paulo comunica aos irmãos de Éfeso que orava por eles. Em sua segunda ação, que se encontra nos versículos 16 a 19 de Efésios capítulo 3, observamos que Paulo, ele revela o propósito de sua oração pelos irmãos. Nos versículos 16 e 17, Paulo revela que o seu propósito tem como alvo que tais irmãos sejam confirmados no Espírito e Cristo habite em seus corações. Leiamos versículos 16 e 17 de Efésios capítulo 3. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraizados e fundados em amor. Paulo, em sua oração, visa que os irmãos de Éfeso sejam confirmados, ou seja, fortalecidos, com poder pelo Espírito de Deus, no homem interior. Dessa maneira, Cristo habitaria em seus corações, a fim de que eles pudessem estar arraigados e fundados no amor. O termo arraigado transmite o sentido de algo que está firmemente enraizado, enquanto o termo fundado aponta para algo que é firme e que não pode ser abalado. O homem que está unido em Deus é um homem realizado, que desfruta de seu amor. O Salmo de número 1, Salmo 1, nos revela que esse homem é comparado com uma árvore que não pode ser abalada. Vemos isso no versículo 3 de Salmo 1. Salmo capítulo 1, versículo 3, nos diz as seguintes palavras: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Percebemos que o fato de a árvore estar junto a ribeiros de água faz com que suas raízes estejam sempre umedecidas. Além disso, o texto menciona nessa comparação que as suas folhas não cairão, ou seja, essa árvore nunca será abalada. Essa figura ilustra o homem que está em um estreito relacionamento com Deus, desfrutando de seu amor. Deus sustenta o seu povo e o abençoa, fazendo prosperar. Paulo revela ainda que o seu propósito de orar pelos irmãos de Éfeso envolve o alvo de que tais irmãos conheçam as dimensões do amor de Cristo. Exatamente isso, as dimensões do amor de Cristo. Versículo 18 a 19, a parte A do versículo 19, nós observamos as seguintes palavras. Versículo 18, pode acompanhar na sua Bíblia. Versículo 18,
ao 19. O apóstolo Paulo diz, continuando no versículo 17, né? Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Vamos parar por aqui. Paulo revela o propósito de sua oração pelos irmãos de Éfeso. E ele tem por alvo que os irmãos de Éfeso conheçam as dimensões do amor de Cristo. É o que nos diz os versículos 18 ao versículo 19. Então, para que eles conheçam as dimensões do amor de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma sequência no que já havia iniciado no versículo 17, né? Então, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, o apóstolo Paulo, ele expressa o desejo que os irmãos de Éfeso venham a conhecer as dimensões do amor de Cristo, isto é, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Desse modo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo, de fato, é enorme. E é bastante interessante perceber que Jesus, ele incentiva que os cristãos amem uns aos outros com o amor com que ele nos amou. É exatamente isso que podemos conferir em João capítulo 15, o Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 14. Jesus expressa esse desejo. E nós observamos isso em suas palavras, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Jesus, ele deseja que nós possamos nos amar com o mesmo amor com que ele nos amou. Prosseguindo, o versículo 19 apresenta que o propósito da oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso tem também como alvo que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 19, a continuidade, vai nos falar sobre isso. Então, posteriormente, após ele dizer e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, o apóstolo menciona, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo expressa um desejo bastante ousado de que os irmãos sejam cheios da plenitude de Deus. Nós vemos em tais palavras a grande estima, a tamanha consideração que o apóstolo Paulo tem para com os cristãos de Éfeso. Paulo deseja que tais irmãos cresçam em seu relacionamento com Deus, a ponto de atingirem esse alvo elevado. Contudo, apesar de ser elevado, é um alvo que pode ser alcançado. Certamente o apóstolo não desejaria que aos irmãos algo que não pudesse ser alcançado, ou seja, um objetivo utópico. De modo algum, o apóstolo Paulo faria isso.
Esse alvo se torna elevado pelo fato de que essas mesmas palavras foram conferidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo foi quem as mencionou em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9. O apóstolo Paulo declara, referindo-se à pessoa do nosso Senhor Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Contudo, esse ideal, que é aqui anunciado pela própria Bíblia, está em conformidade também com o que Paulo já havia escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. É dito que fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. O versículo 8, 29, capítulo 8, versículo 29 de Romanos, nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, observamos que o amor que Paulo tem para com os irmãos de Éfeso deve ser o amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que ele não desejava nada abaixo que o melhor para com os irmãos da igreja de Éfeso. Ele quer vê-los cheios da plenitude do Espírito de Deus. É esse sentimento, esse mesmo sentimento que devemos ter para com o nosso próximo na igreja. Devemos destacar ainda que o apóstolo Paulo deseja fortemente que tais cristãos conheçam mais sobre o amor de Deus. Nós, igualmente, devemos ter este mesmo desejo, que os nossos irmãos, que as nossas irmãs conheçam mais sobre o grandioso, o enorme, o sobreexcelente amor de Deus. E não somente os cristãos, mas que tenhamos também esse mesmo desejo para com os descrentes que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos um período de pandemia, um período onde somos incentivados a nos isolar, a nos colocar em nossas próprias casas. Não podemos, neste presente momento, desfrutar daqueles encontros presenciais, onde nós podíamos nos edificar mutuamente. Mas, embora haja essas dificuldades, nós temos uma ferramenta, que é a tecnologia, as redes sociais, que vem sendo utilizada para tantos variados propósitos. Então, que nós cristãos possamos utilizar essa ferramenta como meio de trazer glória ao nosso Deus. Que nós possamos nos fazer presentes na vida do nosso irmão, da nossa irmã, quer seja por uma mensagem, quer seja por uma ligação, que nós possamos nos incentivar mutuamente na leitura da palavra de Deus, na oração, que nós possamos transmitir uns aos outros conteúdos edificantes, que tragam benefícios à nossa alma, que nos desperte para o maior relacionamento com Deus. Embora haja dificuldades nesse presente tempo, não é impossível que nós possamos ter este acesso, embora virtual, mas que nós possamos nos achegar uns aos outros, estarmos presentes uns para com os outros, na fé de que esse tempo vai passar, de que Deus vai sanar esse problema que nós enfrentamos. Então, até o momento,
observamos duas ações do apóstolo Paulo em sua oração pelos irmãos de Éfeso. A primeira ação é comunicar que ora pelos irmãos. A segunda ação de Paulo é revelar pelo que exatamente ele ora, ou seja, qual o seu propósito. E finalmente, podemos ver a terceira e última ação do apóstolo Paulo em mais essa oração exposta na carta de Éfeso, em mais essa oração do apóstolo Paulo pelos cristãos daquela igreja. Paulo, em sua terceira ação, Paulo apresenta a quem confia a sua oração pelos cristãos de Éfeso. Os versículos 20 e 21, os dois versículos finais do capítulo 3, nos informa a respeito disso. Leiamos junto versículo 20 e versículo 21 de Efésios capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo entrega a sua oração ao Deus que é capaz de realizar ações superiores aos pedidos formados pela mente humana. O detalhe importante é que Deus realiza isso segundo o poder, ou seja, conforme o poder que opera em seu povo. Paulo finaliza essa oração com uma adoração a Deus, desejando que a glória destinada a Ele seja manifestada na igreja por meio de Cristo durante todo o sempre. O profeta Isaías nos mostra de forma muito bela a superioridade de Deus em ir muito além do que nós podemos imaginar. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Além disso, o apóstolo Paulo também declara em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo nos informa: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo confia a sua oração a Deus, pois já sabe muito bem o que Deus é capaz de cumprir, o que Deus é todo-poderoso para realizar. Nós, que já conhecemos a Deus e sabemos de seu poder, conhecemos o seu caráter, o que temos pedido a Deus em nossas orações? Temos confiado ao nosso Deus os nossos mais preciosos pedidos? Devemos fazer isso, pois Deus, Ele é tanto poderoso, como também bondoso.
e atenderá às nossas orações, caso as nossas orações estejam de acordo com o que Deus tem para nós. Pois sabemos que Deus, como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Uma outra questão que devemos ponderar é a seguinte: será que temos sido o alvo principal de nossas próprias orações? Devemos ter bastante cuidado para não sermos o alvo principal de nossas orações, pois há muitos pelos quais podemos orar, podemos interceder. Deus usa as nossas orações, pois muito vale a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, esse Tiago, que é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu essa maravilhosa carta para a nossa edificação. Capítulo 5, o versículo 16 de Tiago, nós podemos conferir as seguintes palavras: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, que nós possamos orar mais e que nós possamos orar de uma forma melhor do que temos orado. No momento, não podemos nos reunir em um culto de oração, mas quando isso for possível, valorizemos mais o culto de oração, valorizemos mais esse encontro dos santos para rogar a Deus as suas petições, para levar a Deus as suas ações de graças, sim, os seus agradecimentos. Procuremos a Deus para interceder uns pelos outros, também como o apóstolo Paulo fez para com os cristãos de Éfeso. E nós, até o momento, estamos conferindo essa oração do apóstolo Paulo. Nessa mensagem de Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 21, nós conferimos as 3 ações de Paulo em sua segunda oração pelos irmãos de Éfeso. Paulo comunica que ora por eles. Paulo revela o propósito de sua oração por eles e apresenta a quem confia a sua oração por tais irmãos. Paulo, mais uma vez, foi inspirado por Deus para escrever essas palavras sobre oração. Que essa oração nos leve a orar mais. Que essa oração possa contribuir para corrigir as nossas orações. O tempo que investimos lendo a Bíblia diariamente reflete o interesse que nós temos em ouvir a voz de Deus. Semelhantemente, o tempo que nós investimos diariamente, o tempo que nós investimos em nossas semanas para orar, reflete o interesse que nós temos de conversar com o nosso Deus. Que nós, irmãos, possamos utilizar melhor esse maravilhoso tempo que desfrutamos, que nós possamos usar de uma forma melhor esse livre acesso que temos ao nosso Deus, em qualquer hora, em qualquer situação. Busquemos a Deus por meio da oração, mas lembremos de não nos aproximar de Deus unicamente para pedir por isso ou aquilo. Busquemos a Deus igualmente para agradecer por tudo aquilo que Deus já tem operado em nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor.
Ele já tem feito muito por cada um de nós. Que nós possamos nos lembrar de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. De 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3, nos diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 21, onde nós conferimos a segunda oração de Paulo, direcionada aos cristãos de Éfeso, rogando para que esses irmãos alcancem compreensão. Obrigado, Paizinho amado, por esta edificação que podemos ter. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos desfrutar de uma forma melhor, em uma quantidade maior, deste grande benefício que temos, que é a oração, esse livre acesso que temos ao teu trono. Um Deus que não dorme, um Deus que não se encontra ocupado em alguma reunião ou em alguma outra atividade, um Deus que está disponível. Que nós possamos usufruir mais deste benefício que é a oração. Benefício esse conquistado por um alto preço que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Morrendo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o véu foi rompido de alto a baixo, simbolizando que agora existia livre acesso. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que a tua igreja possa se voltar para ti, neste momento de pandemia, esse momento difícil, onde temos perdido familiares, perdido amigos, onde temos sido privados de nos reunir como igreja, que o Senhor possa abençoar o teu povo e ouvir as petições, as orações, as ações de graças que são direcionadas ao teu trono. Abençoa a tua igreja, inclina o teu ouvido, Senhor Deus, para as orações do teu povo. É o que te oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima.